Enorme alegria que eu recebi o convite para trazer a palavra para os amados, e confesso que com muito temor também e tremor. Não é fácil estar aqui na frente de todos vocês, e Deus sabe o quão reverente eu encarei essa tarefa. Mas até na semana passada, quando o pastor notou que o culto de hoje seria no Dia dos Pais, o culto que estaria a cargo dos homens, ele comentou se a gente queria reagendar e tudo. Eu falei que não seria necessário, porque eu acho que os nossos filhos precisam nos ver trabalhando para eles terem vontade de trabalhar também na obra do Senhor. Então, a palavra hoje tem muito a ver com isso. Gostaria que os amados abrissem Lucas 15. Lucas 15, numa parábola muito conhecida. Tenho certeza que todos vocês já a escutaram pelo menos uma vez. E a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Lucas 15, no versículo 11. Quem achou diz um amém. Amém. Eu peguei a versão da NVI, já que alguns amados têm adotado ela, e ela tem uma linguagem um pouco mais fácil, principalmente para quem é visitante, para quem é novo. Estarei compartilhando nessa versão com os amados. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou o mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. E estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando eu voltar para a casa desse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Oremos, irmãos. Querido Deus, em nome de Jesus, graças damos a Ti pela Tua palavra, Pai, que nos serve de baliza para a vida.
Obrigado, Pai, por nos deixar um modelo, vários modelos, de como sermos pais, como sermos mães, como sermos irmãos. Obrigado, Pai, porque aqui Tu falaste para nós, neste tempo de hoje. Que Teu Espírito tenha liberdade para falar no meio de nós, Pai. Que tudo aquilo que Tu colocaste no meu coração agora, Pai, saia não pela minha boca, mas pela Tua boca, pelo Teu sopro divino. E que Ele nos inspire a receber a palavra divina, Pai. Que o Senhor ministre o nosso coração e tenhamos a paciência e a persistência em ouvi-lo, para daí poder obedecê-lo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu vejo muitos modelos de paternidade na Bíblia. Nós temos muitos pais valorosos. Temos pais variados no Antigo Testamento e no Novo. E eu escolhi esse porque ele fala muito em relação ao assunto do Novo, a graça. E a graça é uma coisa que é completamente oposta ao que o mundo prega. A graça é você deixar algo que o mundo acha que não é justo. Mas como é algo que lhe pertence, você tem toda a justiça de delegar ou não. Isso em relação aos nossos filhos. E o Pai Celestial, Ele também tem autoridade sobre nós, que somos seus filhos. E eu creio que isso diz muito a nós, porque para nós replicarmos nos nossos filhos, eu estou com os meus 2 aqui hoje, nós temos que viver assim com o Pai. Eu creio que nós podemos tirar pelo menos 5 princípios deste texto, para nós aprendermos a ser pais e mães melhores. O primeiro princípio que nós podemos pensar aqui, ele tem a ver com os nossos filhos. O bom pai não discrimina seus filhos. O bom pai não discrimina seus filhos. Mesmo sabendo que existe diferença entre eles, o bom pai não discrimina seus filhos. Ano passado, escutei uma palestra da Isabelle Ludovico. Ela é cristã, esposa do pastor Osmar Ludovico. Eles têm uma comunidade cristã, e ela na Igreja Batista da Água Branca discursou sobre espiritualidade na família. Ela é uma psicóloga, terapeuta sistemática, uma terapeuta de família, e ela comenta sobre essa questão. Como psicóloga, ela atende muitas famílias, algumas desestruturadas em graus variados, e ela comenta que esse é um mito que nós temos, que nos é muito opressor. O mito da família perfeita. Todo mundo aqui cresce querendo fazer parte de uma família perfeita. Ou às vezes é imposto um jugo de que nós fazemos parte de uma família perfeita. Mas nós não fazemos parte de uma família perfeita. Os nossos pais são imperfeitos como pais, nós somos imperfeitos como filhos. E quando nós vemos isso, nos é libertador. Porque à medida que a gente deixa de querer viver o perfeito, mas buscar a perfeição. Ela é o objetivo em si, e não o caminho para ela. Nós aprendemos que a gente pode desfrutar de um pai real, de uma mãe real, com todas as suas características que faz pai e mãe. As suas características boas e más. E ele também aprende a viver com as nossas características boas e más. Ela se revela ali na forma que o pai, ao ver os 2 filhos, ele não fazia distinção deles. Tanto que quando o filho clamou pela herança, ele deu a parte dele. Ele sabia que eles eram filhos diferentes. Ele não se portou em dar a parte dele ou dar uma parte menor, por já pensar. Eu creio que ele já achava o que o filho iria fazer. Ele conhece o filho, nós conhecemos nossos filhos. Nós sabemos onde nossos filhos vão. E por mais que isso não seja doloroso, ele já sabia que ele não tinha um filho perfeito, mas ele delegou essa responsabilidade do filho. Além disso, nós temos um outro mito, além dessa questão da família perfeita, que é o mito do amor igual. Nós não amamos igual nossos filhos. Isso não quer dizer que nós temos intensidades diferentes. Mas nós não somos pessoas únicas. Como nós poderíamos amar pessoas únicas da mesma forma?
Não, a gente ama e vive com eles de intensidades iguais, mas a forma de apresentar, e amor é ação. Amor é ação. A forma de nós mostrarmos o nosso amor pelos filhos muda. E muda bastante. Eu era o filho problema de casa, o mais velho. E o meu irmão era o filho caçula, até os 12 anos, que não dava nenhum problema. Até hoje, nas reuniões de família do final do ano, eu sou assunto entre as tias e a minha mãe. E todo mundo tem uma história para contar de mim. O meu irmão, as histórias que tem para contar, ele estava dormindo, era quietinho. E a minha mãe sabia que eu demandava mais tempo. Ela tinha que me cuidar mais. Eu dava muito trabalho para ela, coitada. Mas ela teve essa percepção de que nós não éramos iguais. Por isso nós dois pudemos nos tornar homens equivalentes, distintos, mas homens que procuram valores iguais. Que a gente recebeu valores iguais. Mas ela sabia que tem filhos que precisam de mais cuidado e filhos que precisam de menos. Ali em Marcos 9, 34 e 35, quando os próprios discípulos se questionavam quem era o maior, Jesus os lembrou que não tem maior. Nós somos únicos. Ele é o maior e nós somos equivalentes. Distintos, mas equivalentes. Ele disse que se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos, pois eles discutiam em relação ao maior. E isso é uma coisa que nós aos poucos temos que aprender para incorporar na nossa vida familiar, que os nossos filhos não são iguais e o nosso amor por eles e o relacionamento com eles também não vai ser. Além disso, nós temos uma questão que é muito humana, que é quando a gente recebe um bebê. O Davi agora há pouco vi ele com o bebê nos braços, a Vicky está ali com a pequena também. É uma coisa indescritível. Vários de nós aqui somos pais. É uma coisa que não tem explicação. E a gente ama essa criança mais do que tudo. Estou errado, irmãos? A gente ama ele mais do que tudo. E essa criança cresce, ela vai tendo outros objetivos, outros focos, e chega um dia que nós deixamos de ser o foco da criança, do amor dela, mas ela nunca vai deixar de ser o nosso. E isso é muito doloroso para um pai. Eu vejo muito isso entre eu e a Cacilda. A Cacilda foi uma pessoa que ela nunca se preparou para perder o Felipe para a vida. No dia do casamento dele, ela estava tão nervosa, irmãos. Ela estava extremamente ansiosa. E o menino é uma bênção. Agora meu familiar também, meu enteado. E ele estava pronto já para a vida. Ela não percebia isso, mas ele estava pronto. Ela preparou bem o menino. Mas ela não admitia que ele tinha um outro objeto de amor que não fosse ela. Porque ele ainda era objeto do amor dela. Ele ainda é. E nossos filhos vão crescer e vão sair de casa. Isso nos leva a um outro ponto, que é essa questão de casa e o mundo, a vida. Tem um provérbio judaico que diz, rabínico: dê a seus filhos raízes e mais tarde asas. Internet, se for procurar isso daí, vai ter 53 tipos de referência diferentes. Só faltou Luiz Fernando Veríssimo. O resto, todo mundo deu uma referência diferente. Mas eu vi um rabino citando isso também, eu pego como verdade. Mas eu gostei mais também de uma adaptação que a Isabelle Ludovico fez. Ao invés de ela falar que os filhos precisam de raízes e asas, ela disse que eles precisam de ninho e asas. Por que ninho? Ninho é o nosso núcleo familiar. Ninho é o aconchego. O ninho é o lugar da proteção. O ninho é onde ele vai aprender a ter capacidade para voar. E asas? As asas é o momento de nós soltarmos. Um pássaro, quando vai voar, muitas vezes ele está num lugar que, se ele não vai, ele vai se quebrar. Então o pai tem que fazer o trabalho bem, não tem duas chances. Tem predadores, tem altura, tem um ambiente hostil fora.
Mas nós temos que aproveitar o tempo que Deus já nos deu, que nós sabemos que teremos com nossos filhos, para prepará-los para voar. O ser humano talvez seja o animal que mais precisa de afeto. O ser humano sem afeto, ele não se cria. O ser humano que não tem proteção da família, dos pais, do pai, da mãe, ele não subsiste. Muitos animais nascem prontos para a vida já. Nascem com pelagem, nascem com proteção, ele sabe já procurar alimento, nós não. Se não tiver alguém que durante muito tempo nos estimule, nós não teremos esta vida. Nós não chegaremos a conseguir sair da asa dos nossos pais. E há pesquisas que dizem que crianças sem afetos, elas são mais propensas a se entregarem até para a morte, porque ela não vê objetivo de vida. Então, isso faz parte de nós, dar afeto para os nossos filhos, para eles aprenderem a delegar afeto. Mas eles também precisam da asa. E por que asa? A asa é a liberdade. Nós temos que dar asas e liberdade para os nossos filhos, pois é o que nós ganhamos do Senhor. Nós temos um Senhor que nos dá a liberdade de escolher como queremos viver, com quem queremos viver, onde, tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Ele nos dá tudo, e daí a gente vai usar o que já tem de referencial para caminhar. O salmo que o Mário falou no começo, o salmo da família, o salmo 127, ele diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. A herança, tem uma tradução que diz que os filhos são um dom, um presente de Deus para nós. Mas Deus, ele nos dá um presente para a gente cuidar, quase que uma mordomia. Eu vou te dar algo que você vai cuidar, você vai preparar, você vai crescer e depois eu vou querer para mim. Eu vou deixar você ficar um pouquinho para você curtir, mas ele na verdade é meu. Foi isso que nós fizemos outra semana aqui, consagrando nossos filhos a Deus. Nós estamos falando para o Senhor: Deus, estes filhos são seus, não são meus. E como eles, além de ser a herança do Senhor, Ele nos diz que eles são flechas. A flecha, ela precisa ser precisa, torneada, reta, para que ela alcance um alvo. E Deus nos transforma em flechadores, em guerreiros, mas Ele não nos diz exatamente o alvo. Nós sabemos que este alvo fica na vida. Nós vamos tensionar este arco, mas a direção que essa flecha vai pegar já não vai depender do que nós vamos fazer depois. Tudo que a gente vai ter feito vai ser antes, na preparação da flecha. Vai ser no cuidado que a gente tem de lapidar essa flecha. Uma vez até eu e o Mário, a gente estava participando da conversa que ele citou isso. E é algo que a gente tem que ter como verdade, porque é muita responsabilidade que nós temos. Não é uma brincadeira, é um filho, é uma vida que vai gerar outras vidas, e tudo que nós fazemos hoje vai refletir na frente para ele. A minha mãe, minha sábia mãe, dizia que ela criava os filhos para o mundo. Meu irmão sabia isso de cor, eu sei de cor, minha irmã. A gente nunca se sentiu renegado por ela, nunca. Mas a gente sabia que a gente tinha um destino para chegar. E eu adaptei isso para a minha vida, porque eu acho que eu já não crio meus filhos para o mundo, eu prefiro criar eles para a vida. Não quero que eles façam parte do mundo, mas eu quero que eles vivam a vida na plenitude dela. Isso nos leva a um outro ponto. O que é a vida? A vida não será só bonança. Por que digo isso? Os versículos 14 a 19 tratam do sofrimento desse filho afastado. Hoje em dia a gente tem tentado extirpar esse sentimento de sofrimento. Hoje em dia nós tentamos tirar dos filhos qualquer dorzinha. A gente super protege os filhos. Eu tive o privilégio, sei que muitos de vocês também, de viver mais livre em relação aos pais. Os pais nos deixavam ter mais liberdades. Quem morou na roça, as crianças se criam na roça, num sítio. Sabe, quando quer pescar, ele desce, vai
para o tanque, pesca, quer pegar uma bicicleta, tem liberdade. A fase mais gostosa da minha vida é quando eu ia para o sítio do meu avô. Não tinha eletricidade, não tinha água corrente na casa, tinha só um riacho. Mas tudo que eu precisava tinha lá. Tinha espaço, tinha fruta, tinha bicho para matar, tinha cheio de cobre, aranha lá. A gente se divertia um bocado, eu e meus primos. A gente brigava um monte, se fazia amizade, disputava o pilão. Muito da comida era de subsistência. Mas até hoje, eu falo com meu avô, falo com a minha avó. A fase mais gostosa da minha infância foi aquele sítio. Comia cacau puro da mão da avó, que a gente colhia, a gente via crescer. Não tem preço que paga isso. Desde pequeno você aprende que as coisas não vêm de graça. Você não aperta um botão e aparece lá 3 dias depois pelo correio. Demora, tem que ter água, tem que ter o sol, tem o tempo, as coisas não aparecem prontas. Mas infelizmente nós temos criado uma geração que não tem essa percepção. A Eliane Brum, ela escreve para Época, e ela fez um artigo disso sobre o ano passado. Eu vou ler um pedacinho, um trecho para os irmãos, que é muito pertinente. Ela diz assim: ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco, e aqueles que estão tateando para virar gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada, ao mesmo tempo da mais despreparada. Preparada do ponto de vista das habilidades, despreparada porque não sabem lidar com frustrações, preparada porque é capaz de usar as ferramentas da tecnologia, despreparada porque despreza o esforço, preparada porque conhece o mundo em viagens protegidas, e despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre, e sofre muito, porque foi ensinado a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade, e não foi ensinado a criar a partir da dor. É forte isso, irmãos. E eu lembro quando a gente se machucava pequeno, a gente escondia do pai e da mãe, porque senão ainda levava um cacete deles. Pegava e dava um laço bem dado, para a gente já não entrar em perigo. Hoje com nossos filhos não, a gente tem um salutar cuidado e zelo com eles. Mas às vezes eu vejo até primos meus, outro dia estava vendo que o menino, o Gabriel brincando na terra, tinha um plástico embaixo dele para ele não ter contato com a terra. Eu falei, perdeu toda a graça da brincadeira. O gostoso é ficar sujo, é você ter contato, é descarregar. E infelizmente ele estava sendo privado do mais gostoso. A gente precisa ter esse cuidado de preparar nossos filhos para a vida, com todas as suas nuances, inclusive a dor. Porque eles vão passar por dor. Um dia eles vão nos perder, assim como nós perderemos nossos pais e mães. Nós perderemos outros entes queridos. Nós vamos ganhar muito não em entrevista de emprego. Nós vamos nos frustrar em algumas tentativas de faculdade. Como será a vida dos nossos filhos se nós não os capacitarmos a aceitar esse não e usar isso para ir em frente? Isso tem tudo a ver com o ensino de valores. Ensinar os valores aos nossos filhos, às vezes não percebemos a mudança de forma muito rápida. Pelo contrário, o valor é uma coisa que você deixa latente. O valor é uma coisa que você vai incutindo nele e você não vê. Mas esse valor ele aparece a médio e longo prazo, como o Mário bem testemunhou aqui, que até hoje ele lembra do que o pai dele delegou a ele. Eu também tive um pai ausente, saía antes das 7 da manhã para trabalhar, chegava depois das 9, começou a trabalhar com 7 anos, puxando coisa porque tinha que ajudar em casa. No interior da Bahia. Depois, aos 17 anos, virou muro de arrimo, definitivamente. E acho que o testemunho mais bonito que eu já vi em relação ao meu pai foi dado pelo meu tio menor, o caçula. Está com uns 40 e poucos anos. Meu tio conseguiu se formar, foi o primeiro membro da família do meu pai que se formou. Professor de línguas, estudou letras, morou alguns anos na Inglaterra. E quando voltou ele falou, se hoje eu sou
alguém, sou capacitado, sou instrumentalizado, é porque o seu pai foi meu pai. Eu tive orgulho. Tenho até hoje. Não foi fácil viver com aquele turrão. E eu sou muito parecido com ele. Mas é uma delícia. Com 23 anos, no dia da morte da minha avó, ter ganho um pai. Um amigo. E que até aquele dia ele não me via como o igual dele. Já com um filho, com uma família, sustentando a casa, ele ainda não me enxergava como um igual. Aquele dia acho que ele percebeu que eu já estava pronto para a vida. A partir daquele dia, eu ganhei um pai. Antes ele me deu tudo o que eu precisava de material. Me deu muito valor, porque toda a questão de ética, trabalho, de esforço, de dedicação, de cuidado com a família, eu tenho do meu pai. Mas eu hoje posso dizer com alegria que hoje eu tenho um pai. O Lucas e o meu pai são uma parada, porque o Lucas não gosta muito de carinho. Até ali eu estava chamando ele para ficar mais perto, ele quis ficar um pouquinho mais afastado. É o jeito dele. Tem que reconhecer a diferença da Isabela, que já é bem grudada comigo. Sei que os dois me amam igual e ele sabe que os amo igual. Ainda hoje declararam isso a mim. Mas o Lucas e meu pai já ficam bem grudados. E eu sei que ele está tendo um bom guia quando ele fica com meu pai. E meu pai também incute bons valores nele. Ficam lá se implicando, se amando e um fazendo bem ao outro. Meu pai com quase 60 anos está aprendendo o que é amor. Através daquele meninão. E ele tem aprendido um exemplo de um homem muito íntegro. A Bíblia nos diz lá em Provérbios, um provérbio que eu tenho certeza muitos conhecem. Instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu creio nisso, porque eu vivo isso. O pai, o menino, o primogênito, ele tinha todas as regalias nas famílias judaicas. Ele era a responsabilidade do pai, ele era o privilégio, ele é considerado o dom de Deus, porque ele era tudo para o pai, tudo. Então o pai cuidava dele com o maior cuidado em relação até aos outros. Tanto que se nós pegarmos a genealogia bíblica, muitos dos filhos que subiram até o poder foram segundos filhos, ou muitos filhos foram filhos que tiveram muito cuidado e zelo da mãe também. Mas foram filhos que a mãe é extremamente valorosa e importante na vida deles, mas o excesso também faz mal. O principal modelo para o menino, até para ele aprender a se tornar um bom pai, é com o seu pai. O judeu ele tem um costume de até hoje ele cita Shema em voz alta, de manhã, de noite. Depois de citar Shema, ele agradece por não nascer mulher, para você ver o quão a visão ruim que ele tem do ser mulher. Por isso que ele protege muito. Nós já não somos assim radicais. Nós sabemos a importância que a mulher tem na nossa vida, na nossa família e na nossa sociedade. Mas a gente tem que perceber que ele, ao pegar o filho de manhã, incutir valores nele, ele citando a Shema, ele dizia, Shema significa ouvir. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, e ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar, quando se levantar, e amarre-as como um sinal nos braços e aprenda na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Era tão importante o filho aprender os valores de Deus que ele fazia isso diariamente, pelo menos 2 vezes com o filho. E isso quando ele não estava por algum lugar falando, citando e cuidando desse filho. Por isso que muitos filhos que subiram dentro da sociedade de Israel, eles tiveram esse valor. Veio do pai. Veio do pai. Deus escolheu e deu um pai que sabia que ia incutir isso nele. E nós temos muitas crianças aqui hoje que Deus nos delegou para fazer isso.
incutir que Ele é sobre todas as coisas e que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Além disso, na questão de incutir valores, ele nos diz para nós não irritarmos nossos filhos, mas que nós criemos eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quer dizer, a gente tem que ser persistente, ele vai falar não, eles vão se rebelar e a gente insiste. E a gente mostra, a palavra fala que a gente tem que andar com eles. A última questão que eu creio que nós podemos ver neste texto que lemos é talvez o maior defeito do pai dos dois filhos. Ele não soube falar aos seus filhos de forma clara, ele mandou mensagens truncadas. Psicologia diz que você pode levar 3 gerações para formar um esquizofrênico. 3 gerações de pessoas com mensagens dúbias, truncadas, inconstantes. E a gente nota na Bíblia muitas vezes que em 3 gerações ela se degradava muito. Não é nem a questão do esquizofrênico em si, mas você vê que entre Abraão, Isaac e Jacó nasceu como um filho. Ele tinha crise, ele sofria de uma crise de identidade, sofria de uma crise existencial. Isso veio do seu pai Isaac, que ele que ensinou a Jacó. E Jacó teve que ter um encontro com Deus, teve que ter uma cura com Deus, teve que mudar o nome, o sentido da vida, e daí ele passou a ser o Jacó que nós vemos na Bíblia. Davi, Salomão e Roboão é a mesma coisa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele gerou a Salomão, que foi o homem mais sábio, começou bem, e terminou com uma idolatria tão grande em Israel que gerou um reino dividido, que foi dominado com mão pesada por Roboão. E nós vamos falar que Salomão não teve um bom exemplo, viver com homem segundo o coração de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com a mensagem, com a clareza que a gente fala com nossos filhos, que a gente trata, até para eles não sentirem essa diferença de tratamento. Os filhos devem ver que nós amamos igual, mesmo que nós tratemos eles um pouco diferente. Mas eles precisam ver isso de forma muito clara para que nós não tenhamos nas nossas futuras gerações um desgaste. Eu concluo então, queridos, pensando nesses 5 pontos. Que o bom pai não deve discriminar seus filhos. Que nós devemos criar um ambiente de aconchego e acolhimento. Que a vida não é somente vitória. Que nós devemos estar atentos aos ensinos de valores. E que nós devemos tomar cuidados ao mandar mensagens, ter uma comunicação truncada com nossos filhos. Nós devemos ensinar nossos filhos a ter um coração apaixonado. Quem aqui quer ter um filho na igreja? Um filho crente, um filho amando a Deus, um filho que é comprometido. Alguém quer ter? Eu quero ter. Eu quero ter. Como que faz isso? Tem fórmula? Não tem fórmula. Apesar da gente ter muita influência americana de método e tudo, não tem fórmula. Cada filho é único, nós já falamos aqui. O que nós podemos fazer? Nós podemos viver. Nós podemos ter um coração apaixonado, a ponto de nosso filho ver isso em nós e querer isso para ele. O John Maxwell diz que nós ensinamos o que sabemos, mas multiplicamos o que somos. Nós ensinamos o que sabemos, mas nós multiplicamos o que somos. A única forma de nós termos estas crianças dentro do seio protegido da igreja, tendo convivência com Deus, é a gente vivendo. Se a gente falar para ele, fizer diferente, ele não vai fazer. Ele vai fazer o que nós fazemos. Isso tem tudo a ver com o que está registrado lá em Lucas, em 6,45, que diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no coração. E o homem mau tira más coisas do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. A gente vai falar para o nosso filho do que está cheio o coração. E nós vamos colocar no tesouro dele as coisas boas ou más do que sair da nossa vida. Vida, a gente não fala só com a boca. A gente fala com o nosso todo. E ele lê o nosso todo, ele não lê. Muitas vezes ele nem escuta o que a gente fala. Ele vai lembrar bem para frente. Ele escuta, mas ele fala que ele não está escutando agora, não lembra,
Lá para frente ele vai lembrar. Mas o ver, ele está vendo. Sentir, ele está sentindo. Eu creio que isso aconteceu na vida de todo grande homem da Bíblia. A gente pode citar vários aqui. Abraão teve Terá. Sansão teve Manoá. Samuel teve Eucana. Isaías teve Amós. João teve Zacarias, João Batista. E Jesus teve José. Talvez o maior servo que Deus teve nesta terra. Um servo que ele pôde confiar o próprio filho dele para ser criado como filho de José. Eu creio que a gente ainda pode ver nesses homens uma particularidade, como no pai dos 2 filhos. Ele não é o protagonista da história. Ele não vive a história dos filhos. Na Bíblia a gente tem uma biografia muito curta desses homens. Mas nós temos uma biografia grande dos filhos. Porque eles souberam preparar o filho para viver uma grande história. Eles tiveram um zelo pela palavra, que isso foi incorporado no filho. É impossível o filho nascer zeloso se ele não viu o pai, ou pelo menos a mãe, ou alguém próximo que pudesse ensinar para ele. E a gente deveria ter temor e dedicação com Deus na nossa vida relacional. Santidade, santificação, que é difícil. A gente peca todo dia. Mas um dos motivos que nós deveríamos ter é por isso, pelos nossos filhos. Porque toda a santificação que a gente busca vai ser refletida nos nossos filhos.